Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: Deus não descarta o caído. Salmo 145, 14 diz a Bíblia: O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Meus amados, Deus dá graça ao caído. Deus não descarta o caído. O mais afetuoso cuidado de Deus está sobre o caído. Deus traz de volta aquele que se perdeu no caminho. Deus liga aquele que está quebrado. 1 Reis 19, de 2 a 6, relata que quando Elias fugia do seu posto, amedrontado pelas ameaças de Jezabel, a Bíblia registra que um anjo do céu foi enviado para preparar-lhe comida e fazer um fogo. Meus amados, observe, quando Elias estava se descaminhando de Deus, um serviço angelical especial foi preparado para Elias. O mensageiro celestial ficou com Elias enquanto Elias comia, bebia e dormia. E em seguida, o mensageiro celestial insistiu para que Elias comesse mais, porque ele ia percorrer um longo caminho. Isto é uma prova contundente de que Deus não descarta o caído, de que Deus não se havia esquecido de Elias, apesar de Elias subestimar a sua obrigação. Em Lucas 22, 61, registra que quando Pedro negou a Jesus, Jesus se virou para Pedro, fitou seus olhos em Pedro, e aquele olhar de um coração cheio de compaixão quebrou o coração de Pedro e fez Pedro chorar amargamente. Depois da ressurreição de Jesus, um anjo disse às mulheres: Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Observe, vou repetir. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. A menção do nome de Pedro deixa claro, deixa evidente de que Jesus não descarta o caído. Em Lucas 24, 34, nós vemos Jesus tendo uma conversa particular com Pedro a fim de restaurá-lo à comunhão. Meus amados, Deus não quebra o que já está quebrado. Deus não amassa o que já está amassado. Deus não apaga o que está se apagando. Pelo seu coração cheio de misericórdia, pelo seu coração compassivo, cheio de compaixão, Deus traz de volta o caído e restaura-lhe a comunhão. Deus dá graça ao caído. Em João 20, 27, nós vemos como Jesus suportou Tomé em sua dúvida. Nós vemos em João 20, 27, quão amorosamente Jesus suportou a incredulidade de Tomé, concedendo-lhe que Tomé colocasse a sua mão no seu lado. Em Lucas 24, 21, nós vemos dois discípulos caminhando para Emaús. Esses dois discípulos vacilavam no que diz respeito a Jesus, se Jesus veio ou não redimir Israel. Mas Jesus suportou amorosamente o vacilo, a dúvida desses dois discípulos. Quando eles iam caminhando, os dois discípulos, para Emaús, Jesus ressurreto passa a caminhar com eles e diz a Bíblia que Jesus explicava-lhes as Escrituras. E ao chegar em Emaús, Jesus ficou com eles. E à mesa, sentado à mesa, no partir do pão, abriram-se os olhos. E
eles reconheceram que era Jesus que estava andando com eles e explicando-lhes as Escrituras. Que Jesus maravilhoso, meus amados irmãos e irmãs. Jesus, naquele momento, trouxe aos 2 discípulos vacilantes o verdadeiro significado da redenção em Deus, através do seu sofrimento na cruz. Quem pode se esquecer de Jonas? Jonas foi comissionado por Deus para anunciar à cidade de Nínive o juízo que estava prestes a se abater sobre a cidade. Jonas, depois de ouvir a voz de Deus, correu para o porto de Jope e tomou o navio que estava saindo para Tarsis. Parecia coincidência haver um navio que estava saindo para Tarsis no momento, no instante em que Jonas chegou ao porto de Jope. Mas escute bem uma coisa, nunca esqueça dessa verdade. Circunstâncias nem sempre são um guia seguro para os santos de Deus. Não é só porque as circunstâncias estão de acordo com os nossos desejos, estão favoráveis aos nossos desejos, que nós podemos pensar, achar que estamos dentro da vontade de Deus. Então ali, Jonas toma o navio para Tarsis, e ali ele se desvincula do plano de Deus. E no navio, ele vai até o porão e passa a dormir naquele porão, e Deus manda uma forte tempestade, a ponto de o navio quase se despedaçar. Meus amados, e ali Deus permitiu que Jonas fosse identificado como o culpado de colocar a vida dos tripulantes daquele navio em risco, em perigo. Jonas, então, foi lançado ao mar. Tudo por providência de Deus. E aí, um grande peixe aprisionou Jonas em suas entranhas. Agora, observe os seguintes detalhes. Observe. Primeiro, um grande peixe estava no lugar certo quando Jonas foi lançado fora do mar. Segundo, o peixe guardou Jonas nas suas entranhas pelo período apropriado. Em terceiro lugar, o peixe liberou Jonas quando Deus quis, no lugar que Deus indicou. Nada é coincidência, tudo é projeto e plano de Deus. Aqui nós temos a graça do coração de Deus se manifestando, atuando em um homem caído chamado Jonas. Jonas, quando aprisionado no ventre do peixe, ele disse: lançado estou diante dos teus olhos. Jonas 2,4. Jonas aqui, ele reconhece que ele era o culpado daquela tragédia, daquele pânico, daquele alvoroço que ele causou nos tripulantes daquele navio. E ele expressa exatamente o que Davi diz no Salmo 31, 22. Ele conhecia a Bíblia, Jonas. Ele citou exatamente o Salmo 31, 32, que diz: estou excluído diante dos teus olhos. Mas Jonas não ficou só nessa expressão. Ele continua dizendo: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Isso indica que Jonas desejava, ansiava a comunhão e a intimidade com Deus. Porque Jonas sabia que Deus tem um coração gracioso. Por isso ele diz: tornarei a ver o teu santo templo. Meus amados irmãos e irmãs, Jonas voltou das profundezas dos mares, porque Deus não abandona os seus santos. O nosso Deus não abandona os seus santos. Não importa quão profundamente eles tenham pecado, tenham falhado. Deus está sempre pronto a ouvir a voz de súplica de seus servos. Deus está sempre
pronto a perdoar aquele que se arrepende, a perdoar os seus santos que se arrepende. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre o seu ministério e sobre a sua família, é o meu desejo. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. O endereço do canal está logo aí embaixo. Se você não se inscreveu, inscreva-se lá. Tem mais de 300 vídeos para você ser abençoado com a mensagem do Evangelho. Amém? E louvado seja o nosso grande Deus, perdoador.